humana, né, mais austera, você também tenha certa limitação em expressar-se. Lógico que não é só a comunidade, tem um aspecto pessoal que ajuda na formação da nossa identidade espiritual. Mas o grande problema, e que nós falamos na semana passada, é que nós não podemos criar uma falsa percepção daquilo que somos, e não podemos criar uma máscara a partir daquilo que os outros são, para que nós sejamos aceitos. Eu não preciso levantar a mão para que o outro levanta, mas eu também não preciso ficar de mãos abaixadas porque ninguém levanta. Sabe aquela ideia de que nós não precisamos e não devemos criar máscaras, não devemos criar estereótipos, nós precisamos ser aquilo que nós somos e desenvolver uma espiritualidade pautada em princípios, em valores que são eternos. Então, nós falamos bastante sobre isso na semana passada. Se você quiser, você pode acessar o site da nossa igreja e assistir então, ou ouvir, na verdade, o primeiro estudo, a primeira parte do estudo. Alguém conhece aqui uma mulher chamada Marta Medeiros? Conhece Marta Medeiros? É uma das escritoras mais famosas e mais conceituadas no ambiente secular hoje. Talvez, se você não conhece Marta Medeiros, você já deve ter ouvido ou assistido Divã. Já ouviu falar naquele filme, naquele livro, naquela peça? Divã. Marta Medeiros foi quem compôs e depois teve adaptação para o teatro e para o cinema. Olha o que ela diz. O que eu quero dizer para você é o seguinte: ela demonstra uma sensibilidade natural para determinados temas, e mesmo sem saber, e mesmo sem ter princípios essencialmente cristãos, existem conceitos que precisariam ser aceitos por nós, e muitas vezes nós, como cristãos, que somos chamados para ter a mente e a percepção mais coerente, mais ampla do mundo, nós nos fechamos num determinado mundo, numa determinada identidade, nós nos fechamos em determinada maneira de fazer as coisas, que nós deixamos de viver a nossa autenticidade. Olha o que ela diz, passa de Emerson. A pessoa mais bacana do mundo também tem um lado perverso. A pessoa mais arrogante pode ter dentro de si um meigo. Escolhemos a versão oficial para consumo externo, mas os nossos eus secretos também existem e só estão esperando uma provocação para se apresentarem publicamente. A questão é perceber se a pessoa com quem você convive ajuda você a revelar o seu melhor ou o seu pior. Nós falamos na semana passada e fizemos uma comparação usando o texto do Rubem Alves, de que muitas vezes nós conhecemos apenas a sala de estar uns dos outros, aquilo que nós enxergamos. Imagine que você receba uma visita na sua casa e o seu quarto está uma bagunça. O que você faz? A sua casa está uma bagunça, a pessoa diz que está chegando, o que você faz? Arruma a sala, não é isso? Você arruma a sala, tira as bagunças e tal, e fecha as portas do quarto, fecha o banheiro que está uma bagunça. Aí você recebe a pessoa e está aqui, nossa, aí a pessoa chega e você fica ali comendo, tomando um café, comendo um sequilho, né? E ali tudo, se for na cozinha está uma bagunça, se for no quarto a gente não sabe o que existe. Então o Rubem Alves faz... Aconteceu alguma coisa? Falei alguma coisa errada? O Rubem Alves faz essa comparação da casa com o corpo. Nós mostramos apenas aquilo que nós queremos mostrar, mas essencialmente todos nós temos coisas na nossa vida e que nós insistimos em esconder ou mostrar parcialmente, porque de alguma forma nós não podemos revelar aquilo que somos. E não estamos, quando nós falamos em autenticidade, nós não estamos falando em falar o que se pensa e contar tudo aquilo que se é em todos os momentos e para todas as pessoas. Mas viver autenticamente é reconhecer quem somos e procurar, na medida do possível, viver sem criar falsas imagens daquilo que somos. Se sou falho, sou falho. Se sou limitado, sou limitado. Se tenho potencial, uso o meu potencial sem arrogância. Então, ser autêntico é fundamental para a nossa vida com Deus e, consequentemente, para todas as áreas da nossa vida. Mas nós vivemos, então, na era do marketing pessoal, onde nós precisamos, além de ser, parecer ser. E se parecer for suficiente, a gente não precisa nem ser. Não é isso?
Então, infelizmente, é isso que nós vivemos. Nós compramos gato por lebre e vendemos lebre, sabendo que somos gatos. Ou seja, a ideia é, nós estamos acostumados a lidar com a superficialidade uns dos outros. Mas nós vimos na semana passada, pode passar de Emerson, primeira coisa, que não adianta parecermos bons cristãos. Está vendo o peixinho ali? Né? Numa certa medida, se tiverem pescadores ali tentando com uma rede caçar os peixes, aquele disfarce deu resultado, né? Ah, tem tubarão chegando. Mas debaixo da água, onde ele mostra exatamente aquilo que ele é, não dá para esconder. Irmãos, Deus nos conhece intimamente. Deus conhece cada quarto da nossa existência, da nossa vida. Conhece a cozinha, conhece o porão, conhece o sótão, conhece a sala de estar. Ele conhece tudo, conhece a fachada. Então, não adianta vivermos como se fôssemos bons cristãos, se na verdade nós não temos sido bons cristãos. Não adianta forjarmos uma vida devocional igual à dos outros. Ah, eu não preciso orar como o outro ora, eu não preciso cantar como o outro canta, e eu não preciso levantar as mãos porque todos levantam. Eu preciso levantar se eu sinto vontade, eu não preciso falar com um linguajar doce, se no fundo, a minha vida não é uma demonstração de doçura. Ah, então eu vou viver aquilo que eu sou, independentemente das consequências. Não, a ideia não é ser agressivo com todo mundo, mas é trabalhar na essência, no fundamento, reconhecer que tenho dificuldade e sou agressivo muitas vezes, mas pela humildade que o Senhor espera que eu tenha, eu reconheço os meus erros e peço perdão pelos meus erros e costumo pedir ajuda para superar esses meus erros. Então, viver autenticamente é reconhecer aquilo que nós somos e não demonstrar alguma coisa que não somos. Não adianta nos apoiarmos em nossa bondade. Então, é muito comum que o ser humano se apoie na sua bondade. Eu faço, eu contribuo, então eu alivio a minha consciência. A Bíblia diz que o Evangelho não é pautado na nossa bondade, mas na graça de Cristo Jesus. Então, se a gente se apoia nas coisas boas que fazemos, e aí você pode discordar em alguns aspectos, mas eu confesso para você que biblicamente nós não podemos discordar disso. Né? Ah, não, mas eu sei que eu faço, mas tudo que eu faço de bom é proveniente de Cristo, é Ele que me inspira, é Ele que me move. Se eu me apoio na minha bondade, eu começo a criar um jeito fácil de ser cristão. A gente sabe que a gente é incapaz de ser totalmente puro, a gente sabe que a gente é incapaz de ser totalmente bom, mas a gente cria uma imagem, isso não é bom. Não adianta gostar da palavra que ouvimos e não colocá-la em prática. Não adianta orar bonito e viver errado. Irmãos, nós somos chamados para viver autenticamente. A autenticidade é reconhecer originalmente quem nós somos. Nós precisamos reconhecer e viver de maneira autêntica, ou seja, confiando apenas naquilo que realmente somos e naquilo que a palavra nos diz que somos. Não adianta vivermos a partir de uma outra realidade. Então, pode passar, Emerson. Hoje nós vamos falar sobre o poder e o preço. Hoje vocês vão ter que me perdoar muitas vezes que eu vou tomar um gole d'água, que falar nesse calor tá raspando a garganta. Vamos lá. Eu vou citar algumas vezes, mais 2 vezes a Marta Medeiros, e não quero que você pense que eu uso um fundamento extra-bíblico para os meus argumentos. Simplesmente a gente tem que entender que dentro do arcabouço evangélico, da biblioteca evangélica, existem coisas boas e coisas ruins. E no mundo secular, naquele que não é necessariamente religioso, existem coisas boas e coisas ruins. Deus capacita pessoas. E muitas vezes a gente precisa ver nessas pessoas que elas têm ideias corretas e que muitas vezes podem nos inspirar a viver no cristianismo, porque a palavra diz tudo isso. Tudo que a gente vai ver, que vai ser citado aqui de outros autores, a palavra de Deus diz. Então a gente precisa entender que a palavra diz e o mundo diz, nós não podemos fugir dessa verdade. Olha o que diz na próxima passagem a Marta Medeiros: quem é você de verdade? As pessoas mais talentosas, em sua maioria, são as mais modestas,
autênticas e sem pose. Olha só, ela diz que as pessoas mais talentosas geralmente são as mais modestas, mais autênticas e sem pose. O ser humano mais autêntico que pisou nesta terra foi aquele que mais demonstrou poder. Aquele que mais viveu autenticamente, que foi a própria autenticidade, vivendo aquilo que era como ser humano, é aquele que pagou também o mais alto preço. É aquele que teve o poder, mas pagou o preço. Aquele que deveria se tornar o nosso modelo, o nosso alvo, o nosso inspirador, acabou se tornando, para muitos de nós, não que o seja, mas para muitos de nós, ele se tornou um belo mito, uma bela história, uma voz rouca que ecoa durante gerações e gerações, mas que não impacta mais a minha vida. Apesar dele ser um ser humano bom, amoroso e poderoso, e que na sua essência ele era mais do que ser humano, ele era o próprio Deus, o nosso Cristo, que é o nosso alvo, acabou se tornando para nós um modelo, uma voz quase que rouca e muda, que pouco fala na nossa essência. Nós vivemos um cristianismo, irmãos, pautado naquilo que nós achamos que deve ser o cristianismo. Nós criamos um jeito muito, muito confortável de viver. Então, se ir à igreja é bom, eu vou. Quando não é bom, eu não vou. Se perdoar é bom, eu perdoo. Mas se não estou com vontade de perdoar, eu não perdoo. Se a gente fala que nós devemos fazer determinada coisa, a Bíblia diz, Cristo diz na sua palavra, e porque Ele é a própria palavra, e nós não fazemos, é como se nós disséssemos para Ele, ó, bonita sua voz, mas para mim não serve hoje. Só que a gente não diz isso. Vocês já perceberam que quando nós somos desafiados a abandonar os nossos erros, a nossa arrogância, nós somos desafiados a reconhecer aquilo que somos, nós até achamos uma palavra bonita, mas nós não fazemos isso na prática. Isso não é viver autenticamente. Jesus, ele deveria ser o nosso fundamento. Ele viveu a plenitude do que poderia ter sido vivido por ele. Ele fez tudo aquilo que o Pai predeterminou. Ele foi autêntico, poderoso, mas pagou o preço. Eu quero ver com vocês apenas duas coisas relacionadas ao preço e ao poder que a autenticidade nos traz. Primeira coisa que a autenticidade nos traz é liberdade. Irmãos, quando nós vivemos sem máscaras, nós nos sentimos livres. Livres. Sabe aquela coisa seguinte? Eu não preciso ficar escondendo aquilo que eu sou, porque se eu vivo autenticamente, eu não preciso mudar a minha voz quando falo da palavra. Não, porque na palavra de Deus, mas lá em casa vive uma desgraça. Eu não preciso fechar os meus olhos e levantar quando se alguém chegar de repente na sua casa, por exemplo, você vai mudar o seu comportamento? Você muda o seu jeito de ser quando o pastor está presente? Você muda o seu jeito de ser? Irmãos, quando nós somos autênticos, nós somos livres. Porque nós não precisamos vestir disfarces para estar em ambientes diferentes. Nós somos autênticos porque quando nós reconhecemos quem somos, reconhecemos as nossas limitações e trabalhamos para que elas sejam gradativamente restauradas ao fundamento que o Senhor preparou para que nós vivêssemos. Então, a liberdade, ela tem dois aspectos. Ela é poderosa, mas a liberdade também tem um preço. Há um famoso discurso no filme Coração Valente, do líder William Wallace, que reflete exatamente o conceito de liberdade, e ele fala justamente no momento sobre a guerra entre Escócia e Inglaterra, e ele está ali convocando um exército, e nós vamos assistir esse vídeo, uma pequena 1 minuto e pouco, 1 minuto e 40, e ele vai começar ali no 51, aumenta bastante para que as pessoas possam entender. Eles estão colocando aqui, eu estou ouvindo, vocês não estão vendo, né? Ele vai aumentar o volume. Presta bastante atenção naquilo que William Wallace vai falar no vídeo.
Eu sou William Wallace. E estou vendo um exército de meus conterrâneos que está desafiando a tirania. Viemos lutar como homens livres. E vós sois homens livres. O que iriam fazer sem liberdade? Lutareis? Eu não quero morrer, não! É isso? Não! Fugiremos! Para sobreviver! Sim. Lutem e talvez morram. Fujam e viverão. Ao menos por um tempo. Morram em suas camas daqui a alguns anos. Não valeria a pena trocar todos esses dias a partir de agora por uma chance, só uma chance, de vir aqui e dizer aos nossos inimigos que eles podem tirar nossas vidas, mas jamais irão tirar a nossa liberdade! Alma cubra! Pode tirar. Irmãos, é muito forte aquilo que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: vocês podem viver por mais alguns anos, mas será que não valeria mais a pena buscar a liberdade? A liberdade, por exemplo, que nós poderemos transportar. É melhor vivermos a liberdade em Cristo e pagar o preço? Ou vivermos a liberdade humana e não pagarmos preço algum? Pode passar. Ele diz o seguinte: fugir covardemente e viver, ou arriscar-se a morrer lutando pelo que se acredita. Irmãos, a figura de Jesus, ela espelha a liberdade que é poderosa, mas que teve um preço. Tem um outro filme muito famoso, pode passar, que é o 300, que ele tem uma versão nova aí, que é a Ascensão do Império, e a chamada diz o seguinte: prefiro morrer lutando do que viver de joelhos. Irmãos, vocês já pararam para pensar que quando nós aceitamos o que o mundo nos estabelece como que seja a vida como um todo, fazendo o que todo mundo faz, comprando as mesmas roupas, os mesmos carros, os mesmos celulares, quando a gente aceita o padrão humano, nós achamos que estamos livres, mas nós estamos de joelhos, e as pessoas estão pensando por nós. Mas quando nós assumimos o nosso cristianismo autenticamente, nós alcançamos a verdadeira liberdade. Mas a verdadeira liberdade tem um preço. O preço é morrer para nós mesmos e viver para Deus. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3. Pode passar, tem lá 1 Pedro, aquela passagem ali, 1 Pedro 3, os versos 13 a 18. Uma passagem bastante forte também a respeito da vida cristã. Diz assim, 1 Pedro 3, a partir do verso 13. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas,
o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito. Irmãos, a grande diferença de William Wallace para Cristo é que Cristo foi o homem autêntico, que viveu na essência e que realmente alcançou a liberdade que William não conseguiu. O filme mostra que ele pagou o preço, ele morreu, né? Ele morreu no final. Se você não assistiu, saiba que ele morreu no final, né? Ele lutou, mas morreu com... E qual foi o grito que ele deu no final? Liberdade, né? Humanamente. Mas nós estamos falando de algo que transcende a nossa humanidade. Jesus, ele morreu, e ele diz o seguinte, que ele ressuscitou, e nós ressuscitamos com ele, quando aprendemos a morrer para nós mesmos. Então é melhor pagar o preço de viver para Deus, do que viver para nós mesmos, não pagando o preço, mas sem a verdadeira liberdade. Irmãos, a autenticidade, viver dignamente, ele disse, santifiquem a Cristo como Senhor em seu coração. Ele disse, santifiquem a Cristo como Senhor em seu coração. E ele diz o seguinte, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência. A autenticidade é libertadora, pois nós não precisamos criar máscaras, esconder os nossos erros, e mais do que isso, como cristãos, essa autenticidade, entender que nós precisamos reconhecer a nossa incapacidade de nos tornarmos melhores por nós mesmos. O conceito de liberdade da Bíblia é diferente do conceito de liberdade humana. Fala-se em liberdade de expressão, mas só aceitamos aquilo que não ofenda os nossos valores. Hoje prega-se muito uma liberdade, mas uma liberdade que nos escraviza. Como assim a liberdade que nos escraviza? Irmãos, não existe, e aí os filósofos de plantão me perdoem, mas não existe liberdade. Não existe liberdade no conceito que os seres humanos tentam transmitir para nós. Eu quero liberdade para fazer o que eu quero, o que eu penso. Eu quero ver quando essa liberdade ela for colocada à prova no momento em que essa pessoa tentar, por exemplo, abusar do seu filho ou da sua filha. Que liberdade é essa? Ah, mas a liberdade com responsabilidade. Mas o conceito de responsabilidade depende de valores. Porque a responsabilidade para o grupo A é diferente da responsabilidade para o grupo B. E é diferente para o grupo C, é diferente para você, é diferente para mim. Irmãos, nós estamos sempre escravos de conceitos sociais. Então, a verdadeira liberdade só se encontra naquele que diz que hoje nós não temos essa liberdade, mas em Cristo nós sabemos que teremos uma liberdade plena no final de todas as coisas. Então, por que vivermos a partir de estereótipos? Vivemos a partir de máscaras, de negociações sociais, políticas? Por que não vivemos autenticamente? Tenho falhas, tenho defeitos, mas Cristo quer trabalhar cada uma dessas falhas e defeitos. Irmãos, a liberdade que a autenticidade propõe dá poder, mas tem um preço. Vamos ver mais uma frase da Marta Medeiros. Ela diz o seguinte: a distorção de valores chegou a tal ponto que pessoas discretas são consideradas arrogantes. Os modestos são vistos como dissimulados. E os que não se rendem a modismos são taxados de snobs. Ser autêntico, requisito número 1 para se ter charme, virou ofensa pessoal. Ou a criatura faz parte do rebanho, ou é metida besta. Irmãos, é exatamente isso. É exatamente isso. Nós como cristãos, nós somos diariamente pressionados, né? Por todos os lados, diz a palavra. Nós somos pressionados. E a nossa liberdade é não seguir estereótipos, não seguir padrões. Nós só temos um alvo. E quem é o nosso alvo? Jesus. E Ele é o único padrão que nós seguimos. O restante é estabelecido pelo próprio Cristo na sua palavra. E isso nos liberta, porque aquele que usa boné é diferente daquele que usa roupa social.
É diferente daquele que usa camisa por dentro, e é diferente daquele que usa camisa por fora, camiseta. Nós somos diferentes, mas maravilhosamente importantes. Olha que coisa linda, como um grande mosaico, nós somos particularmente diferentes, mas individualmente importantes para aquele que nos criou, porque ele nos criou para darmos glórias através da nossa vida. Irmãos, nós somos livres, e a liberdade em Cristo nos dá poder, mas tem um preço. O preço de não seguir modismos é sermos taxados, na melhor das hipóteses, de arrogantes, de ensimesmados, de metidos a bestas. Mas, irmãos, o único rebanho do qual eu quero fazer parte é o rebanho do bom pastor. Esse é o único rebanho do qual eu quero fazer parte, porque o restante dos rebanhos vão e vêm, né? Hoje as nossas filhas gostam do One Direction, né? Assim como as filhas de outras épocas gostavam dos Não Se Reprima, né? Menudos. Mas teve filhas que gostaram dos Beatles. Mas Beatles, Menudos, One Direction, Diante do Trono, Vencedores por Cristo, tudo isso passa. A única coisa que não passa é a sua palavra, a palavra de Deus que nos sustenta. Então, a liberdade está, eu imagino que imagine que isso aqui fosse o nosso passaporte, as nossas asas para voarmos como seres alados. No dia que tudo explodisse, você se agarra na palavra e sai voando aos braços do Pai. Quando tudo se acabar, a única coisa que vai sobrar não é o São Paulo, o Corinthians, a Ponte Preta, e tinha um outro time aqui em Campinas, eu não lembro o nome dele, mas faz um tempo que a gente não ouve falar, eu acho que ele já nem existe mais. Lembrei, Guarani, é isso aí. Me perdoem, mas tudo passa. Tudo passa. Fernando Henrique Cardoso passa. E logo vai passar. Lula, Dilma, Marina, Aécio, Eduardo Campos passou. E nem chegou. Em quem você tem colocado a confiança para a liberdade? Onde? Irmãos, viver autenticamente nos liberta. Mas o único que nos ajuda, a chave que nos ajuda, é Cristo Jesus. Ele nos ajuda. E olha aqui que ele fala nessa passagem, ele fala sobre boa consciência. Você prefere o conceito de liberdade deste mundo ou o conceito de liberdade que Cristo nos apresenta? Você pode ser autêntico, viver individualmente a partir daquilo que Ele preparou para que você vivesse. Boa consciência, você já parou para pensar que você pode dizer assim, vou contar uma história rápida para lembrar de eu já contei uma vez, mas faz muitos anos. Estava com vontade de fazer assim, né? Parece com propaganda de televisão. Eu estava numa aula no seminário, a aula chamava Dinâmica da Vida Cristã. Pastor Osmir lembra, talvez o Marcelo não pegou essa época, né? Dinâmica da Vida Devocional. Eu lembro a classe, o rebanho, né? O rebanho estava ali ouvindo o pastor, que era um pastor muito legal, contando uma história de uma irmã da Assembleia de Deus, reconhecida por ter uma vida de oração. E uma história real, aconteceu em Campinas. E essa irmã foi procurada por uma irmã de outra igreja, conhecida do pastor, e falou: irmã, olha, estou enfrentando um problema muito sério. Eu gostaria que a irmã orasse por nós. E ela falou assim: pode deixar, eu vou orar. Passou alguns dias, o problema foi resolvido. E eles procuraram a irmã e disseram o seguinte: nossa, irmã, agradeço pelas orações, porque Deus ouviu as suas orações. E aí o pastor estava falando: olha só, né, que coisa linda, mas vocês não sabem da notícia. A irmã falou que nunca orou por aquele pedido.
E a discussão em classe foi assim: olha, Deus abençoou através da vida da irmã, mesmo que ela não tenha orado. Falei assim, todo mundo, amém, 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 amém. Eu e um amigo meu olhamos para a cara do outro e falamos assim, está errado, não está? Está errado. Pastor, não tem nada a ver isso aí. Não tem nada a ver, ela não orou, né? Deus pode usar a vida dela, mas a misericórdia de Deus é que alcançou a vida daquela família e tal, tudo bem. Tal. Vocês percebem que a gente cria máscaras, aparência de santidade, aparência de, eu intercedo, eu vou orar por você. Obrigado pelas orações. Não, irmão, não orei não. Você faria isso? Não, né? Na maioria das vezes a gente não faz isso, né? Puxa, eu esqueci. Você reconhece os seus erros? Irmãos, o dia que cair a casa, o dia que a capivara espiritual aparecer diante dos olhos de todos, vai ter neguinho enfiando a cabeça que nem avestruz debaixo da terra. De vergonha. A capivara, explica aí, pastor Marcelo, o que é a capivara? A ficha criminal, né? O dia que a ficha criminal aparecer dos nossos erros, por isso, a autenticidade é libertadora. Porque nós podemos ser aquilo que nós somos, reconhecer os nossos erros, pedir perdão dos nossos pecados e começar de novo. Um outro ponto, e o segundo e último ponto que nós vamos trabalhar a respeito da autenticidade, pode passar um pouquinho? Vamos só ler esse verso, e vamos ler juntos ali? Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Irmãos, a verdadeira liberdade está em Cristo Jesus. E o segundo ponto que nós vamos trabalhar é o senso de direção. Você já se sentiu perdido? Eu não sei se eu vou para a igreja, eu não sei se eu mudo de emprego, eu não sei se eu largo, se eu fico, se eu vou, se eu volto. Você já se sentiu perdido? Se eu mudo de profissão, que curso eu escolho, né? Irmãos, a vida nos reserva inúmeras possibilidades. Inúmeras possibilidades. Mas uma coisa que a autenticidade em Cristo nos dá é senso de direção. Conhecer o caminho é fundamental. Porém, conhecer o caminho não significa que nós tenhamos facilidade. Quando estamos procurando algum endereço e começamos a enfrentar problemas para encontrá-lo, eu acho que o pastor Marcelo encontrou recentemente um problema, não foi? Sábado, de encontrar o endereço. A gente precisa de um GPS, a gente precisa de alguém. A gente precisa procurar, a gente começa a ficar nervoso. Aí a mulher fala o seguinte, marido, para e pede informação. Ele fala, não, eu sei, né? Não é isso que a gente fala como homens? Não, eu sei, eu vou chegar lá. Eu sei que existem cérebros invertidos e existem mulheres com essa percepção. Mas na maioria das vezes, o homem fala, eu sei. E depois de muito bater a cabeça, de gastar 2 tanques de combustível, ele para e pergunta, você sabe onde é? Sei, você passou 2 vezes em frente, né? Então, irmão, senso de direção é muito bom. É sempre muito bom. Seria muito bom se nós soubéssemos o que fazer, para onde correr, em qual direção seguir, para sermos vitoriosos, felizes e abençoados. A palavra de Deus faz exatamente isso. Ela nos mostra quem somos. Olha só. Ser autêntico em Cristo é reconhecer, nós temos defeitos. Ele nos mostra o que nós nos tornamos quando nós nos encontramos a Cristo. O que nós somos? Mais do que vencedores. Somos filhos do Altíssimo. Ela nos fala que temos um chamado geral, que é parecermos com Cristo, todos nós. Não é o pastor, a esposa dele, a filha dele, mas todos nós somos chamados para parecermos com Cristo. Isso nos dá direção. Ela nos fala de uma capacidade específica que nós devemos usar, nossos dons, nossos talentos, nossa paixão de vida para servir ao nosso Deus, ao nosso Rei. E ela nos fala que o nosso alvo é Cristo. Ser autêntico e autenticamente cristão é com humildade aceitar essa verdade, viver por ela sem máscaras. Cristo é o nosso alvo, o nosso caminho. E percorrer o caminho é percorrer a trilha da santidade, do abandono do pecado, da alegria responsável e verdadeira. Ser autêntico não é falar o que pensamos, pautados no nosso egoísmo, revolta e senso de justiça. Ser autêntico é viver realmente a partir do que somos, servos resgatados para uma missão. Jesus poderia seguir os caminhos próprios. E se Jesus tivesse escolhido os próprios caminhos, hoje eu e você não estaríamos aqui.
mas ele escolheu os caminhos que o Pai havia predeterminado. Então ele seguiu o caminho da cruz. Quando nós cantamos aqui, eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, sabe o que isso significa? Que nós estamos seguindo o caminho que Cristo seguiu, de renunciar à nossa vontade para cumprir a vontade dele. Isso é senso de direção. Pode passar de Emerson. Hebreus 12, 1 e 2, aquele texto famoso, né, tem uma frasezinha do lado, keep calm and look to Jesus, né? Look, follow, siga ou olhe para Jesus, né? Tenha calma, olhe para Jesus, né? Fique atento, né? É um slogan que foi extraído de uma marca aí popular. Hebreus 12, 1 e 2 diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Ele diz o seguinte, que aquele que quer realmente seguir a Cristo, ele precisa se desembaraçar daquilo que está impedindo de caminhar. Ou seja, as nossas vontades, o nosso erro, o nosso pecado é como cola, é como piche que gruda na nossa vida e nos impede de caminhar. Então é exatamente isso que nós precisamos fazer, nos desprender disso e olhar para Cristo, seguindo os seus passos. E viver autenticamente é reconhecer, olha, eu reconheço quem sou, eu aceito quem eu sou, eu tenho liberdade em Cristo e eu tenho um senso de direção. Agora, periodicamente, nós seremos testados. Pode passar, Emerson. O nosso teste periódico tem a ver com... Vamos ler aquele versículo todos juntos? Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Palavras de Jesus, o próprio Jesus dizendo, o nosso teste periódico se chama obediência. Irmãos, obediência aos princípios fundamentais. Então, viver autenticamente é libertador, mas tem um preço. E ter um senso de direção não significa que será fácil. Significa que no meio da jornada nós teremos e seremos provados na nossa obediência. Como pastor, eu não posso deixar de dizer que eu preciso ser o mais louco dos loucos que aqui estão, né? Me perdoe por essa comparação, mas é muito engraçado quando a gente começa num aconselhamento ou até mesmo em discussões de corredor, a gente perceber o ponto de vista das pessoas. Porque nós temos um ponto de vista que pode parecer extremamente deficiente, doido para algumas pessoas daqui. E o seu ponto de vista, talvez se fosse exposto para todos, nós íamos perceber o quão diferente é. Então nós começamos a analisar que cada um de nós tem uma visão de mundo. Um vota no fulano de tal, o outro vota na fulana de tal, e a gente tem argumentos, cada um de nós temos os nossos argumentos. Eu quero contar uma história para você. No Antigo Testamento, se você pegar os impérios, os grandes impérios, o Império Assírio, Babilônico e o Persa, o Império Assírio subjugou parte do povo de Deus, o Reino do Norte. O Império Babilônico subjugou o Império Assírio e posteriormente subjugou o Reino do Sul, a outra metade do povo de Deus. Mas em todos os ambientes, e depois o Império Persa foi usado por Deus para conquistar o Império Babilônico, que tinha conquistado o Assírio e o Sul. Ou seja, irmãos, Deus tem controle em todos os momentos. Existe um reino humano, mas existe um reino eterno. Existe o reino de Deus que está sendo implantado dia após dia. E nós temos responsabilidade para com o nosso reino humano,
mas a perspectiva que deve nos mover é o reino eterno. É o reino eterno. Ou seja, eu preciso votar? Sim. Com consciência? Sim. E nós vamos votar sempre nas mesmas pessoas? Não. Vamos votar em pessoas diferentes. Mas o que deve mover a nossa vida em primeiro lugar é o reino eterno de Deus. Então, o que importa para nós, mais do que o voto, é a obediência a Deus. Eu tenho que votar? Sim. É responsabilidade minha? Sim. Mas a obediência a Deus em primeiro lugar. A obediência que nós somos testados diariamente, periodicamente. Quando nós somos confrontados no nosso relacionamento conjugal. Irmãos, isso é o tema mais polêmico. Não adianta vivermos uma falsidade dentro da nossa casa. Nós precisamos reconhecer que nós temos limitações. Nós precisamos buscar ajuda. Nós não podemos viver uma falsidade dentro da nossa igreja. Não adianta a gente querer criar uma imagem daquilo que nós somos, bonitinhos, bonzinhos, mas na verdade nós não somos isso. Nós não pensamos isso. Nós temos raiva de Deus e do mundo. Se temos raiva de Deus e do mundo, vamos trabalhar a raiva. Não vamos acobertá-la. Precisamos trabalhar, nós temos um senso de direção, é buscar a Deus, e nós somos tentados diariamente, nós caminhamos numa direção, mas ao redor tem uma árvore frondosa, bonita, com homens e mulheres bonitos, que nós vamos parar e vamos falar o seguinte: eu vou ficar aqui um pouquinho, aí eu vou para o outro lado, tem comidas maravilhosas, né? Então a vida é assim, é um teste periódico, e nós precisamos confiar naquele a quem professamos, e para confessarmos, eu vou usar aqui uma expressão que ouvimos recentemente, eu e Walter, que fomos num congresso, e eu já conhecia, mas aquilo é como se estivesse nascendo de novo no meu coração. Nós precisamos ter, pode passar, plena convicção do Deus a quem nós servimos. Pode passar. E o texto que nós vamos usar é o seguinte, Colossenses 4:12. Paulo dizendo: Epáfras, que era um homem, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Essa palavra, plenamente convictas, é uma expressão grega dá a ideia de que realmente nós não temos dúvidas de que servir a Deus é melhor. Nós não temos dúvidas de que esse é o caminho. Se eu tiver que escolher entre... Olha só, a pior coisa que eu poderia te perguntar é o seguinte: se eu tiver que escolher entre o meu filho e Deus, eu escolho Deus. Se eu tiver que escolher entre os meus pecados ocultos e Deus, eu escolho Deus. Se eu tiver que escolher entre a minha arrogância e a minha ideia de mundo, eu escolho Deus. Não importa a minha vontade, mas importa a vontade dele. E viver autenticamente é saber: olha, eu não estou conseguindo abrir mão de algumas coisas na minha vida, pastor. Olha, eu não estou conseguindo abrir mão disso, eu não estou conseguindo abrir mão daquilo. Lindo, maravilhoso. É justamente isso, é aí onde Deus trabalha, quando há o reconhecimento das dificuldades que temos. Agora, quando escondemos, eu tenho dúvidas de que realmente somos convictos da nossa fé em Cristo. Porque como cristãos maduros, nós precisamos ter plena convicção e continuarmos firmes em toda a vontade de Deus. Irmãos, Deus tem grandes planos. Eu fico a pensar que às vezes a gente se contenta por pouca coisa. E eu acostumei a me contentar com pouca coisa. A Viviane sabe disso. Eu me contento com qualquer coisa. Se a gente for fazer isso ou aquilo, para mim está tudo bom, né? Dá uma olhada lá em cima na grade que nós pusemos. Você já viu? Não tinha essa grade, nós pusemos essa semana, nós fizemos uma campanha de 3 semanas para conseguir arrecadar R$ 1.700, e aí eu fiquei feliz da vida porque nós colocamos a grade. Gente, a grade é fundamental. Mas será que nós estamos fazendo exatamente na medida que Deus espera de nós? Eu não estou falando de dinheiro. Estou falando de projeto de vida. Eu estou falando, a gente trocaria R$500 mil por uma vida que entregue a sua vida para o Senhor. Por uma pessoa que se arrependa. Deveria ser assim.
Nós deveríamos trocar qualquer coisa por aquilo que é fundamental. A gente precisa de direção, irmãos. A gente precisa saber para onde a gente está indo. E sabendo para onde a gente está indo, a gente começa a tomar decisões mais coerentes. A gente não vai brigar por coisas bobas. A gente não vai ficar tão apegado a determinadas coisas. Nós precisamos ter um senso de direção. E só é possível termos um senso de direção se reconhecermos que temos limitações, que não conseguimos aceitar. Então, todo mundo que vive uma vida com máscaras não tem senso de direção. Porque a própria máscara é a direção que ele criou para si mesmo. Porque você gasta muito tempo para manter um personagem criado. Mas quando não temos personagens nenhum, nós somos livres e temos um caminho para percorrer. Pode passar, James. Convicção de que nós somos criados à imagem do Senhor, mas que fomos separados dele por nossos pecados, mas fomos reconciliados com o Pai por meio de Cristo, e fomos chamados para servi-lo a partir da verdade, certos de que um dia todas as coisas serão restauradas. Irmãos, aquele abismo, ele só foi reconectado pela cruz de Cristo. O abismo entre nós e Deus foi reconectado pela cruz de Cristo. E nós precisamos desta convicção. Passa para frente, Emerson. A escolha pelo poder e pelo preço. Filipenses 2, 5 a 11 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele, que deveria ser o nosso modelo, tendo todo o poder, pois é eterno, é Deus, e conhece cada canto da nossa alma, e nós não podemos viver como se isso não fosse verdade. Ele conhece o canto da sua alma, da sua alma, da sua alma, conhece os seus defeitos, os meus defeitos, os nossos defeitos, conhece as nossas limitações, as nossas vontades, as nossas guerras, as nossas revoltas. Ele conhece tudo. Ele conhece tudo. E nós não adianta vivermos uma falsidade circunstancial ou permanente. Nós precisamos viver a partir da verdade. E a verdade nos leva à humildade, nos leva à autenticidade. Hebreus 10, último verso que nós vamos ler, última passagem que nós vamos ler, Hebreus 10, de 35 a 39, diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem, virá, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós somos seres individualmente especiais. Eu não sou de fazer isso, mas eu queria que você... A gente falou recentemente que nós precisamos falar muito para nós mesmos coisas boas. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração, num ato simbólico, alegórico, e diz assim: o Senhor me ama. Eu sou importante para Ele. Ele me fez diferente de todos. E me ama com amor eterno. Irmãos, a gente precisa acreditar nisso, ter plena convicção, viver autenticamente aquilo que somos. Devido ao pecado, o Senhor vai trabalhar dia após dia para nos transformar, e nós precisamos reconhecer. Eu quero propor para vocês duas coisas. Primeira, vamos lá, Emerson, uma oração, vamos ler juntos ali? Pai, quero ser aquilo que preparou para mim. Ajuda-me a aceitar as coisas que são minhas características pessoais e conduza-me à transformação
daquelas coisas que estão fora do seu plano original. Quero viver a verdade que tem para mim, através da verdade que é Cristo. Irmãos, é o resumo de tudo. E tem uma canção para a gente encerrar. Pode passar. Essa aqui é antiga, hein? Conhece essa aí ou não? Essa você conhece, Larissa? Vamos ver se eu pego o tom certo. Vamos cantar juntos. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Irmãos, a autenticidade vem pelo reconhecimento de que nós somos barro e de que o Senhor está moldando a nossa vida, e no final de tudo Ele vai nos chancelar com o seu selo, dizendo: este é autenticamente um filho meu. Vamos orar. Senhor, nós reconhecemos, ó Pai, a Tua bondade, o Teu amor, e a nossa dificuldade, ó Pai, em vivermos a verdade. Infelizmente, ó Pai, nós somos pressionados de todos os lados, perseguidos, atribulados, e muitas vezes egoístas, porque queremos fazer apenas a nossa vontade. Mas sabemos que a Tua palavra, Senhor, quer que nós vivamos a partir da realidade de quem nós somos. Nós fomos criados à Sua imagem e semelhança, mas o pecado distorceu essa imagem. Contudo, em Cristo Jesus nós somos feitos nova criação, novas criaturas, vasos novos, que são moldados conforme a Tua vontade, a vontade do Senhor, que é o oleiro santo, o formador da nossa vida, do nosso caráter, aquele que forja dentro de nós um amor verdadeiro, genuíno, o amor pela palavra, o amor por Cristo Jesus. Pai, traga diariamente a disposição à nossa igreja, à nossa comunidade, às famílias, Senhor, para viverem na simplicidade, na humildade, no reconhecimento de que somos cristãos em processo de transformação. Pai, muitas vezes os textos e as mensagens se repetem dia após dia, porque precisamos ser recordados daquilo que é fundamental. Pai, queremos viver uma nova vida para Ti. Queremos viver uma nova esperança em Cristo. Neste momento, Pai, não queremos que ninguém saia daqui sem a certeza da salvação, sem a certeza de que só existe um caminho, só existe um alvo, só existe uma fonte de esperança, que é Cristo Jesus. Pai, se existe alguém aqui nesta noite que ainda não o conhece ou não tomou uma decisão ao Teu lado, nós queremos, ó Pai, orar por essas pessoas. Nós queremos que o Senhor esteja invadindo a sala de estar, a cozinha, os quartos da sua alma, e tomando posse dessas vidas, Senhor, a partir de uma decisão pessoal, a partir do abrir do coração, que cada pessoa já fez ou há de fazer. Pai, olha para cada coração, e aquele, Senhor, que de alguma forma tem aberto a sua vida parcialmente, que o Senhor esteja invadindo, Senhor, revelando-se gradativamente, e que nós aceitemos que o Senhor é
a melhor escolha que nós fazemos. Sabemos que viver autenticamente nos traz liberdade, mas liberdade tem um poder e um preço. Ajuda-nos a usar o poder da humildade, o poder da simplicidade e pagarmos o preço de sermos cristãos. Sabemos, ó Pai, que sermos autênticos e sermos livres nos dá um senso de direção. E nós não queremos perder de vistas aquele que é o autor e consumador da nossa fé. No nome de quem? Nós oramos agradecidos. Amém e amém.